Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei um pouco preocupada porque eu não é objeto do meu trabalho acadêmico a forma como os sistemas de saúde trabalham com a migração. O Juval, quando me pediu essa exposição, era de dar um panorama geral dos sistemas contemporâneos e os seus desafios. Mas vou ter que levantar, vocês desculpem, mas é hábito, professora. Mas, enquanto eu ficava ouvindo vocês já apresentarem essas questões em relação à migração, e o próprio Isagues, eu penso que a realidade da produção do cuidado, que acaba sendo o que interessa no cotidiano das pessoas, ela é fruto de tantas mediações que vão do macro, do meso até o micro, e a forma como vai se conformando uma política de saúde enquanto construção social, ela tem tantas mediações para chegar a se expressar de um modo operacional na vida das pessoas, em que nós todos, de um modo mais transversal, em cada um desses níveis, o macro social, onde se formulam as políticas, onde a sociedade pode interferir no modo como elas vão se expressar, toda essa questão dos acordos internacionais, dos fóruns e das possibilidades de integração nesse nível vão também influenciar a nível nacional. Mas, claro que isso é um processo muito mais lento. No nível meso, que é o da gestão, essas políticas vão se expressar de alguma forma no suporte como isso vai acontecer no cotidiano. Mas será mesmo naquela interação, pessoa a pessoa, equipe, sujeito que ali está buscando uma ajuda, que isso vai se repercutir na oferta ou não de uma atenção, de uma medicação, de uma questão de urgência. Mas a possibilidade de que existam esses fóruns vai fazendo com que esses níveis possam se tornar mais harmônicos. Porque não adianta nós termos uma política universal que não se expressa num financiamento ou não se expressa em apoio de gestão adequado, porque lá na base você pode ter o melhor do profissional, e que geralmente são, mas que não conseguem fazer muito diante de contextos assim tão adversos. Então, eu acho que é super importante que esses organismos, esses acordos, e principalmente esse diálogo entre países sul-americanos, mais especificamente, possa acontecer. Eu queria trabalhar com vocês um conceito, para frente, para lá que eu devo mirar, né? Mas não está... Não está... Ah, desculpe. Também não dá. Depois que eu vi o Piketty numa conferência na London School of Economics, também tendo problemas com essas coisinhas, eu já disse, bom, então tá, é o de menos. Eu queria começar falando com vocês sobre uma teoria que existe já desde os anos 80 em análise comparada de sistemas de saúde, que diz que todos os sistemas contemporâneos estão convergindo para problemáticas comuns, de custos, de modo de atender, de dificuldades com recursos humanos. E as diferenças aconteceriam por conta de cada característica da formação social, do modelo de proteção, da quantidade de recursos disponíveis. Mas esses aspectos de convergência eles estariam centrados na questão da transição demográfica e epidemiológica, nas pressões do complexo produtivo, nas diretrizes e acordos internacionais, e aí entra muito disso que a gente está falando, mas entra num sentido que eu acho que também é o interesse desses fóruns, dessas interações pessoa a pessoa. Existem grandes ondas, e eu vou demonstrar isso, que percorrem a política, que percorrem estratégias, e que nos caem, muitas vezes, mecanicamente em cima, sem que a gente consiga adequar essa transferência de conhecimento ou contextualizá-la de modo adequado. Alguns exemplos, sei lá, P4P, mercado interno, coisas a nível de gestão de saúde que aparecem e que se implementam, às vezes, sob pressões que nem sempre são as mais adequadas. E o interesse da análise comparada é exatamente poder, através do diálogo, contextualizar melhor essas políticas. Então, acho que essa questão das diretrizes e das grandes ondas de políticas de saúde, elas só vão se tornar mais adequadas ao nosso contexto na medida em que a gente, de fato, consiga trabalhar
com esses encontros pessoa a pessoa e, principalmente, aqueles que realmente vão ter uma intervenção mais direta. E a gente tem, de fato, uma tendência cada vez maior de que as políticas sejam mais inclusivas. Eu queria sugerir para vocês que, se alguém já não leu essa introdução, que é a conferência de inauguração do ISAGS, feita pelo Temporão, e que está na abertura desse livro, é o primeiro capítulo desse livro. É muito interessante o texto do Temporão, porque ele fala não apenas da transição demográfica e epidemiológica, mas das outras transições para as quais o nosso sistema de saúde é submetido. A nutricional das populações que hoje não têm mais a mãe fazendo a sua comida tradicional e comem comidas industrializadas, a tecnológica, a cultural. É um texto muito importante. Ele ainda não colocou a questão da migração ali, porque eu acho que naquele momento não se colocava de um modo tão contundente quanto hoje. Mas acho que a discussão, o do meio aqui, ele mostra. Tá? Acho que o nosso grande impasse é isso aqui. A gente vive numa sociedade que gera doença, mas que transforma também a saúde e doença numa mercadoria altamente geradora de valor. A sociedade produz doença e a resposta é também uma resposta de consumo. E nós, das políticas de saúde, enfrentamos, que defendemos sistemas públicos universais, temos um desafio maior. A gente tem que responder bem do ponto de vista de cuidado, quando a pessoa adoece, porque é isso que todo mundo quer. A gente tem que responder à doença, mas tem que promover a saúde. Isso é um trade-off, é uma negociação bastante delicada e complexa, muito mais nos nossos países. Bem, isso aqui é só para lembrar vocês os tipos de sistemas de saúde que existem. Esses aqui são os clássicos, são de países centrais, porque foram paradigmáticos, são exemplos mais puros. Não existe nenhum sistema puro, em todos existe seguro privado, mas numa dimensão menor do que muitos dos nossos países atualmente, países sul-americanos. Então, a gente tem serviços ou sistemas nacionais, universais, baseados no conceito de cidadania, cujo financiamento são as fontes fiscais. Exemplo clássico foi o primeiro que surgiu, que é o Reino Unido, no pós-guerra, a Espanha, Portugal, Canadá. E os seguros públicos ou sociais, baseados na contribuição do trabalho. França e Alemanha são dois grandes exemplos. E um tipo de sistema que sempre foi um outliner, né, na análise comparada, ou em qualquer comparação da OECD, etc., que é... desculpe. Aqui. Eu queria esse aqui. Eu queria mostrar essa terminologia que vem dessa classificação, que chama, assim, de um modo amigável, vamos dizer assim, o sistema americano, que é um sistema de tipo empresarial permissivo, que é baseado nos seguros privados, embora ali existam segmentos da população que tem o seguro público, né, o Medicare, para aposentados, e também tem uma grande parte de assistência através do Medicaid. Nós, na América Latina, eu não incluí nossos países naquela classificação, porque é complexo incluí-los nessa classificação, porque a gente ainda tem muita heterogeneidade. A gente tem a convivência de três segmentos, em geral: os seguros sociais, os sistemas públicos, os seguros privados, que cresceram muito em nosso país, pelo menos no nosso, que é o Brasil, mas também é uma tendência em geral na América Latina. E as prestações são, em geral, ainda diferenciadas. Os nossos sistemas são bastante segmentados. Mas houve uma expansão inegável do acesso na América Latina, principalmente no primeiro nível de atenção. Houve um crescimento do gasto social na América Latina, mas ele foi maior na área dos programas de transferência de renda e menor em saúde e educação. E habitação, por exemplo, que também é um setor que, se a gente tem uma visão mais ampla da saúde, é importantíssimo. E nós tivemos três tipos de reforma também muito paradigmática, assim, que geraram muita discussão, que foi a de mercado explícita do Chile, o pluralismo estrutural da Colômbia, e o sistema público brasileiro, que acabou sendo também uma privatização implícita. E eu já vou explicar
Por quê? Bem, antes de explicar o porquê, eu queria fazer uma primeira observação para vocês. A primeira é essa que eu já falei antes. É claro que os sistemas sociais, eles são os sistemas de saúde são construções sociais. Ninguém parte do zero. Vamos fazer assim. Existe uma multiplicidade de atores em disputa por projetos tecnoassistenciais diferentes, por interesses diferentes. Além de serem essa construção social, por isso a noção de governança. Está bem a tradução ou estou muito rápida? Porque, às vezes, eu me empolgo. Eu poderia ter falado em espanhol, mas eu achei que era melhor eu ir em português mesmo. Eles não são também estáticos, eles mudam de trajetória. O Chile foi um exemplo, ia na direção de serviço nacional e teve essa mudança grande. Mas o que eu vejo, nesses anos que eu tenho trabalhado com análise comparada, é um movimento pendular, aparentemente pendular. Em momentos de crise cíclica, e geralmente o corte social é maior do que o corte do PIB, e de ajustes macroeconômicos, o pêndulo vai para o lado da contenção de gastos, supressão de direitos, abertura para mercado. Quando existe conjuntura econômica favorável ou abertura política, a saúde é reconhecida como um direito, como importante para o desenvolvimento econômico e social, para a coesão social, e se estimula a noção de sistema universal, orientado pela atenção primária, construído sob forma de rede. Esse discurso vem à tona. Isso vai e vem. Vai e vem. Vamos ver como é que isso vai e vem. 50 e 70, a gente teve a expansão do modelo biomédico, principalmente nos países centrais, sob financiamento governamental. Logo, os custos crescem, e a gente tem, na década de 70, o que eu chamo de reformas democrático-racionalizadoras, porque elas já tinham essa noção de território, de níveis de atenção, de equipe, e democratizadoras, porque já falavam da participação, já falavam de uma transferência do saber. Isso tudo está nesse discurso dos anos 70, que, em parte, é alinhavado pela atenção primária, em alma ata, e o grande acordo em relação à saúde dos anos até os anos 2000, que era o SPT/2000, Saúde para Todos até o ano 2000. Os mais antigos devem se lembrar desse objetivo. Mas o que acontece? Aconteceu o seguinte: 80 e 90, que é a nossa década perdida, mas lá em cima também houve crise, foi uma época de ajustes e de reformas neoliberais. O que aconteceu com as reformas tardias, como a do Brasil? Ela foi feita numa conjuntura já de ajuste macroeconômico. A Espanha também, porque a Espanha estava fazendo a sua transição democrática e construiu o seu Sistema Nacional de Saúde nesse momento. Mas teve também pressão. Teve um relatório, Abril Martorello, se chama na época, é o relatório da época, que também implementava uma lógica de mercado, como a Thatcher implementou, desmontando o sistema inglês. Nos anos mercado interno, eu não vou poder me estender, porque é muito grande o assunto, mas, enfim. E a APS, vocês devem se lembrar, aquele famoso relatório do Banco Mundial, é uma política seletiva. O que se fala é de eficiência, de ter o melhor pelo seu dinheiro, e etc. São vários lemas dessa época. No período mais recente, que, de fato, eu deveria subdividir em dois, mas não ia caber aqui no slide, no período mais recente, no final, meados de 90, os trabalhistas assumem na Inglaterra e, de novo, recuperam a atenção primária, de novo, falam de integração. Esse discurso da APS surge muito mais. Vocês se lembram desses documentos da OPAS? A APS, agora mais do que nunca, redes. Acontece que nós temos, de 2005, 2007 para cá, uma outra conjuntura que vai se delineando. Nós temos o Obamacare, a reforma do Obama, temos a crise europeia, que passa a fazer uma grande pressão sobre os sistemas nacionais de saúde,
com retração importante e cortes. Há uma mudança de governo na Inglaterra e se suprime uma série de níveis do NHS, inclusive aquele estrutura de coordenação da atenção primária, que eram os Primary Care Trusts. E volta a ser uma estrutura bastante leve, entre parênteses, mais liberal. Até o slogan era liberando o NHS. E a gente começa a ter um grande slogan mundial, que é a cobertura universal em saúde, e não mais sistema universais de saúde. Bem, eu acho que, diante disso, a gente tem que refletir sobre dois conceitos. Se a gente olha o que fala a cobertura universal de saúde, lá dentro tem redes, tem APS, existe todo esse discurso lá dentro. Mas acho que é complicado a palavra cobertura, porque, de fato, a gente tem que pensar em duas discussões em relação a essa proposta, me parecem centrais. É a noção de acesso e a sua relação com o modo de organizar o sistema de saúde e garantir a sua sustentabilidade. Se a gente quer diminuir a desigualdade, o sistema tem que ser sustentável. Se ele quer ser sustentável, ele tem que ser razoavelmente regulado. E a introdução de múltiplos atores torna essa regulação, principalmente no nosso país, muito mais complexa. É como fazer daqueles que já são sistemas universais um Estados Unidos, que tem essa multiplicidade, embora a reforma do Obama ela regule de um modo muito maior do que foi os sistemas privados que ali existem. Então, essa noção de acesso a outra noção é a noção de qualidade, que também me parece importante que a gente tenha claro ao adotar essas políticas. A de acesso é porque existe uma diferença entre acesso potencial, acesso realizado, que importa bastante, que é a utilização, e acesso efetivo e eficiente. E o mais importante é o acesso oportuno, porque isso confere racionalidade ao sistema. Que a gente consiga ser atendido onde deve ser atendido, segundo a necessidade, da melhor maneira possível. Isso como um ideal regulatório, não que seja simples fazer isso. Mas é isso que a gente necessita, como gestor, tentar garantir. Ter isso como meta, como direção. E isso traz essa relação com o modo de organizar o sistema e a prestação de serviços. A outra é a questão da diferença de qualidade, do conceito de qualidade em nível individual e nível coletivo. Em nível individual, todos nós queremos ser atendidos com a última e a melhor tecnologia o mais rápido possível. É lícito? Ninguém quer que o seu filho não seja atendido assim, que sua mãe não seja atendida assim. Esse é o conceito individual, mas o conceito coletivo de qualidade é outro. É garantir, diminuir desigualdades a custos sustentáveis. Esse é o conceito de qualidade de sistema de saúde do nível do qual nós estamos discutindo com todas essas mediações que eu falei no início, e dificuldades. Mas esse é o conceito que a gente tem que ter em meta. Por que isso? Por que é preciso isso? Porque nós estamos enfrentando um segmento que hoje se tornou muito importante na economia. Não é só industrial, é financeiro, é de serviço, é turismo médico, é assessorias. É enorme o segmento econômico, o complexo produtivo da saúde. É enorme. E, olhem só, isso aqui saiu no The Economist, mas vem de uma consultora privada chamada Deloitte. As estimativas de crescimento de mercado para 2014 eram Ásia, economias em transição, que seriam as europeias em transição lá, e África, América Latina, América Latina, menos América do Norte e nada na Europa. Ou seja, eu não sei o dado atual disso, pode ter mudado em relação à Ásia e talvez à África, mas nós somos um mercado bem importante para esse segmento. E nós estamos diante de um setor que é de difícil regulação, porque permeiam valores da vida humana, é difícil estabelecer
questões assim de controle acerca de situações que a mídia também tem uma influência muito grande. Então, nós estamos diante de um setor que é complexo por si e que é melhor não aumentar essa complexidade com mais intermediários, no meu modo de ver. Porque eu acho que essa é a pergunta. Nós queremos garantir um acesso oportuno ou uma oportunidade de negócio? Essa é a pergunta que a gente tem que ter. Bem, mas a segunda observação, o reverso dessa moeda, é de que os sistemas públicos orientados pela atenção primária, que a Barbara Starfield, ou que já há suficiente evidência de que tem menor mortalidade, melhores resultados, não há dúvida sobre isso, do ponto de vista da qualidade coletiva. O sistema espanhol ele tem um gasto menor entre a OECD, ele tem bons resultados de saúde, mas nós temos um problema. Eles são sustentáveis, mas eles têm algumas dificuldades, porque esse caráter público que favorece virtudes, ele também encerra algumas fragilidades. As fragilidades das listas de espera, que geralmente são um argumento para que o seguro privado cresça, da forma de fazer a gestão de recurso humano. A gente sabe que quem é por ato tende a produzir mais atos, mas ser mais rápido. Quem é por salário acaba, às vezes, tendo uma produção menor. Existe uma série de dificuldades que existem na implementação desses sistemas também. Mas as formas privadas não têm, até agora, o exemplo é a Colômbia, demonstrado um resultado melhor. E esse é um problema, porque a gente tem que criar sistemas sustentáveis e que garantam essa percepção de qualidade também em nível individual, porque a sustentação, a legitimação dos sistemas dependem disso. Muito perigoso é a evasão das classes médias do sistema, que é o que aconteceu no Brasil, no SUS. Não em todo o Brasil. Depende, há muita diversidade no nosso país, que é muito grande, mas há claramente uma evasão das classes médias. Isso aqui é só para resumir, eu vou ter que ir mais rápido. Resumir esses sistemas que eu falei, alguns, eu trouxe dados para vocês terem uma ideia. A Espanha, que gasta em torno de $3.000 per capita, a contribuição desses sistemas todos é pública, né? Essencialmente pública, não carrega tanto o PIB, e, se vocês compararem com os Estados Unidos, que gasta em torno disto, ele gasta mais que a Suíça, que é um que mais gasta dentro da OECD. Eu não vou entrar no tipo de sistema, como ele é organizado, mais centralizado ou menos, porque não é esse o objetivo desta fala. Mas eu queria trazer essa observação que existe, em relação a nós, aqui uma diferença da Espanha de 3 vezes ou 4 para a média da América Latina. Então, a gente até que organiza bem nossos sistemas diante da nossa penúria. Eu fiz um quadro, isso está num capítulo de um livro de análise comparada que eu contribuo. Eu juntei uma série de inquéritos e dados da OECD, pesquisas que existem sobre sistemas de saúde e sua qualidade, num grau que nós não temos aqui, vendo isso, os determinantes, a situação de saúde em relação a mortalidades, a qualidade de cuidado em relação a internações evitáveis, mortalidade hospitalar, rastreamento de neoplasias, sobrevida para neoplasias, e também em relação ao acesso à barreira financeira, à consulta no mesmo dia, ao tempo de espera, para atenção especializada para cirurgia, à satisfação, ao gasto direto das famílias, farmacêutico, com seguro privado. Eu vou mostrar esse resultado para vocês. É aquela história. Tem por exemplo, um estudo feito pela Commonwealth que termina assim, que ninguém é ruim em tudo, ninguém é bom em tudo. Todo mundo poderia olhar um pouquinho de algumas coisas de um país. Vocês podem ver que, de fato, os Estados Unidos ele tem uma boa performance no que diz respeito à incorporação de tecnologia, a rapidez de atendimento no mesmo dia,
Se a gente for pensar em desigualdades e minorias, provavelmente ele não vai entrar, ele vai sair desse verdinho aí. Mas ele tem grandes avanços do tabagismo, mortalidade por câncer, mortalidade hospitalar por AVC, rastreamento de câncer, mas são áreas que incorporam tecnologia, se vocês verem. Sobrevida de mama, menor espera para especialistas e cirurgias, mas tem um problema enorme de obesidade, perde todas as mortalidades, inclusive na infantil, internação por asma. A satisfação era baixíssima, tanto que passou a reforma do Obama, né, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que ela tem. Então, problemas de acesso e de gastos. O Canadá ele tem feito uma trajetória menos ideal do que ao longo dos anos. Eu fiz minha tese de doutorado sobre uma reforma nos anos 80, isso foi nos anos 80, que era a reforma do Quebec, que mais se aproximava do que a gente desejou para o SUS, por exemplo. Mas, na sequência, eu acho que o sistema canadense tem enfrentado uma série de dificuldades que o governo federal, inclusive, tenta solucionar. Mas elas estão relacionadas com a listas de espera, com o aumento de gastos diretos, até com mortalidade infantil. Isso aqui é a Inglaterra, né, o Reino Unido, em que nós temos vantagens em termos de mortalidade, acidente de transporte, satisfação, barreira financeira menor, gastos menores, mas existem alguns problemas que têm que ser sanados nesse sistema. A mesma coisa a França, que, obviamente, o tabagismo é um problema sério, como ainda continua sendo na Espanha, que também tem vantagens nas mortalidades, nas internações por condições sensíveis à APS, na satisfação, na menor percentual de seguro privado, mas tem problema nos tempos de espera. E o gasto farmacêutico desses dois países é também elevado. Bom, eu vou finalizar apresentando para vocês, sugerindo que vocês consultem uma matriz que a gente criou nesse observatório. Esse observatório, que chama OIAPS, é o Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde, surgiu em 2011 por uma iniciativa do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais, Relações Internacionais do CONASEMS. Ele acabou se constituindo como uma rede de universidades, de organizações não governamentais, com financiamento muito do Ministério de Saúde brasileiro. A ideia é essa do ISAGS, fazer com que nós, latino-americanos, interagíssemos mais entre nós, mas, principalmente, interagíssemos mais também com Portugal e Espanha, porque tem dois sistemas orientados por atenção primária, temos raízes culturais comuns e, muito frequentemente, estamos usando benchmarks, parâmetros, comparando com o Canadá e com o Reino Unido. E isso não é correto. Nem do ponto de vista... não é correto do ponto de vista acadêmico, certamente. Aí nós organizamos, dentro do OIAPS, que agora está um pouco agonizante, porque nós não temos já há 2 anos nenhum financiamento, nós passamos uns 4 anos de modo participativo, trabalhando numa matriz analítica que pudesse fazer síntese do principal das informações que nós achamos que um observatório tem que chamar a atenção. A matriz ela é constituída, essa é a figura da matriz, ela é constituída por indicadores de determinantes, de condicionantes e de desempenho, quantitativos. São 66 indicadores quantitativos. A construção social da política de saúde é um acompanhamento qualitativo da legislação. Então, eu vou dar o exemplo mais da forma como ela está organizada em relação a esses dados quantitativos. Nos condicionantes do sistema de saúde, a gente trabalha com financiamento, complexo produtivo e atenção primária de saúde. Na atenção primária de saúde, que se constitui numa política já bastante divulgada em nosso continente, nós não podemos fazer nenhuma comparação com Portugal e Espanha, porque nem sequer no Brasil nós ainda temos claro o que é um médico de atenção primária. Se é o que só está na estratégia de saúde da família, nós subestimamos. Se é o do setor público e privado, também não temos claro. É muito diferente de Portugal e Espanha, em que isso está bem definido, é uma carreira pública,
se nós considerássemos apenas os especialistas de medicina, família e comunidade, nós estaríamos fazendo uma relação de menos de 1%, talvez agora 1 a 2% dos especialistas no Brasil, que também não é uma boa. Nós talvez estivéssemos, enfim, fazendo um viés nisso. Então, nós não podemos usar esse indicador, para vocês terem uma ideia das dificuldades, como nós temos que avançar para monitorar nossas políticas. Isso aqui é para mostrar como ela aparece. É só clicar o IAPS, matriz analítica, vai ter a matriz conceitual, os conceitos utilizados para isso, e vai ter determinantes, condicionantes e desempenho deste modo. Essa é a figura como ela aparece online. Vocês podem clicar no indicador. Vamos ver aqui. Por exemplo, violência. Vou aqui, higiene. Higiene é comum, né? Eu tinha que ter mostrado mais alguma coisa que é novo, como mobilidade urbana, que nós usamos a mortalidade por causas externas. Mas, enfim, para exemplificar, você clica aqui, aí aparece a ficha técnica e aparece um gráfico que compara os países nessa nossa década de ouro, porque nós já estamos considerando a primeira década da América Latina, ao contrário da década perdida, a nossa década de ouro. Os países que participaram nesse momento da matriz não são todos que estão compondo hoje o observatório, mas foi aqueles que iniciaram. Então, nós não podemos ir acrescentando países, senão nós nunca construiríamos os bancos. Isso é uma tecnologia de informação para ser alimentada, não é um relatório. Ela gera relatório, ela gera infográfico, mas é uma tecnologia de informação. Então, isso aqui eu trouxe só como exemplo para vocês, a mortalidade materna, que eu acho que agora já começou a diminuir também na Argentina, né? Mas era uma coisa que me chamou a atenção, porque ela vinha num sentido de tendência oposta. Agora, eu acho que ela já... Mas, de um modo geral, as cores representam o Brasil em verde, a Argentina em azul, amarelo é a Colômbia, o Paraguai o Paraguai em azul, e aqui é o Peru. Foi difícil fazer as cores, porque aí eu me dei conta que as bandeiras repetem muito as cores. Assim, vermelho e azul, de repente, não tinha muito. E vejam a nossa diferença com Portugal e Espanha, né, que estão aqui embaixo. Esse é um indicador muito conhecido, porque está nos Objetivos do Milênio, mas a gente trabalha com outras mortalidades evitáveis, com morbidades evitáveis, com programas marcadores e com procedimentos não esperados, como taxa de cesariana. Quero mostrar um último aqui para vocês, que é algo preocupante. O saldo da balança comercial de todos esses países é negativo. Ou seja, que mostra uma grande dependência da balança comercial em produtos farmacêuticos. A gente trabalha com patentes e produtos farmacêuticos. O nosso saldo brasileiro está em franca... saldo da balança comercial em produtos farmacêuticos. A Espanha ela tem uma incorporação tecnológica maior, né, um parque industrial maior, e está recuperando. Mas isto aqui tem duas unanimidades nessa matriz entre nós, Portugal e Espanha, entre os latino-americanos, sul-americanos e Portugal e Espanha. É o saldo negativo na balança comercial e o aumento da obesidade, do sobrepeso. O aumento do sobrepeso é global. Pelo menos aqui, nesse caso, ibero-americano. Bem, então, para finalizar, eu acho que a gente tem, em termos de desafios comuns, realmente essa questão do modelo de desenvolvimento que a sociedade tem ou decide ter. As opções políticas e financeiras frente à proteção social, esse complexo produtivo, a questão da articulação público-privada e da transição demográfica e epidemiológica, e eu tenho que refazer isso aí, botar as diversas transições, como está a fala, inclusive, a da migração, né? A demográfica, nesse sentido, também é, de fato, uma questão que se coloca. Mas aqui, para a gente objetivar mais, penso que, na meso e na microgestão, é muito importante
ter atenção com os processos de trabalho. O gerencialismo, eu acho que não produz, nem sempre produz bons resultados. Acho que os profissionais de saúde prezam por uma autonomia. A reforma de Portugal, em atenção primária, é muito rica nesse exemplo. Essa questão da interação generalista e especialista, quando a gente quer dirigir um sistema para atenção primária, é um desafio também muito grande. As doenças crônicas, a construção de rede integrada, que é uma boa palavra assim, ampla, mas na hora de que isso funcione, muitos desmantelamentos e sucateamentos de rede pública em nosso país impedem com que isso ocorra de modo adequado. Esse uso racional de tecnologias e medicamentos, a gestão das listas de espera e recurso humano e, obviamente, tecnologia de informação e comunicação, que, de fato, tem que ser melhor usada. Basicamente, eram esses elementos que eu queria trazer para vocês, deixar aqui o site do Observatório, que, em termos de notícias, não está tão atualizado. Ele se situa na UNB, na Universidade de Brasília, no Núcleo de Saúde Coletiva, e a matriz está albergada na Fiocruz. Os indicadores foi feito junto com a Fundação Oswaldo Cruz, com o ICICT. E seria nosso desejo que a gente pudesse continuar alimentando, para a gente ver, inclusive, a diferença entre a década de ouro e a nova década, que, para nós, pelo menos no Brasil, é uma década que começa com com dificuldades políticas, econômicas, e a gente tem que acompanhar esse reflexo que certamente ameaça o nosso sistema de saúde. Então, é importante que a gente, de fato, possa monitorar esse aspecto. Muito obrigada, estou aberta aí para a gente poder conversar.